Olá, boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar. Já vou escrever aqui. Iniciação, a hora da virada. Olá. Boa noite, todo mundo. Vamos esperar o pessoal chegar. Oi, Mari, tudo bom, querida? Oi, Andréia. Oi, Tânia. Quanto tempo, Tânia? Vocês estão bem? Deixa eu fixar aqui para quem chegar. Gente, essas lives. Obrigada, Rô! Um beijo. Tô completando aqui aniversário hoje. Aproveitei. Hora da virada. Começar por mim, né, gente? Quanto tempo! Como vocês estão? Hoje a gente vai fazer umas práticas para a gente começar a falar dessa questão da importância do autocuidado, né? Da gente olhar pra gente. Porque toda vez que a gente quer fazer uma transformação, que a gente quer mudar na vida profissional, na vida pessoal, no relacionamento, qualquer coisa que a gente quer mudar, sempre primeiro é a gente com a gente. Porque às vezes falta coragem, às vezes a gente desacredita da gente, a gente não reconhece na gente as qualidades que a gente precisa para gerar a transformação que a gente precisa fazer. E normalmente já tá tudo lá dentro da gente. O áudio tá falhando? Gente, vamos falando se o áudio tá tudo bem, tá bom? Muita luz, recebo. Oi, Thalita, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Eu não vou ficar dando boa noite muito tempo, gente, porque essa live, ela na verdade é uma parte da mentoria completa, é uma iniciação que eu tô dando da mentoria Hora da Virada, de um método que eu criei. Sou pós-graduada em neurociência, psicologia positiva e mindfulness e montei, né, em PNL também, com todas essas, com todo esse meu estudo, com todas essas técnicas, né, que são cientificamente comprovadas, que são testadas já em pessoas, né, pra gente realmente poder falar, olha, isso funciona, isso é eficaz. E vocês vão ver, se vocês estão nessa questão do olhar para si, né, já há um tempo, que muitas das coisas que eu posso falar aqui vocês já escutaram. Mas a minha pergunta é, vocês escutaram, mas vocês colocam em prática? Porque senão é que nem você ir no médico, você tá lá doente, você precisa resolver uma questão, aí você vai no médico, o médico descobre o que você tem, te dá um remédio, você vai na farmácia, compra o remédio, mas você toma o remédio? Se você não tomar, não adianta nada. Você precisa tomar o remédio. E o que é um remédio aqui que eu vou indicar para vocês? É esse autocuidado que a gente deve ter com a gente, esse olhar carinhoso que a gente deve ter pra gente, e a gente fazer os exercícios repetidas vezes, gente. A constância faz diferente. Costumo falar que nenhum atleta nasce pronto, ninguém nasce pronto, né? Um campeão olímpico não nasce campeão olímpico, ele treina muito, todos os dias. E é isso que a gente precisa também para desenvolver a nossa inteligência emocional, para fortalecer um hábito. Eu vou dar umas explicações assim básicas para vocês entenderem. Eu pedi para trazer papel e caneta, porque a gente vai escrever, por exemplo. A gente precisa escrever alguns exercícios que eu vou dar aqui. Faz toda a diferença. Quando a gente escreve, a gente ativa uma parte do cérebro, o ato de escrever ativa uma parte do cérebro que faz com que a gente memorize. Outra coisa super importante, o nosso corpo manda comandos para o nosso cérebro. Então, outra dica para você memorizar, melhora até a sua memória. Toda vez que você for fazer algo que você quer memorizar, estudar, qualquer coisa, manda um comando pro teu corpo, estica a coluna, coloca o teu corpo em alerta. Por quê? Se você ficar todo folgadão, todo mole, a gente faz isso às vezes para meditar com o propósito de relaxar. Aí, ok. Agora, o teu corpo, quando você relaxa o teu corpo, você manda uma mensagem pro teu cérebro que é para relaxar. Então, não preciso memorizar, tá tudo bem. Então, tudo que você quiser memorizar, senta, estica a sua coluna, presta atenção e faz umas respirações antes, sabe? Tipo, se concentra em você, se concentra no que você tá fazendo,
que a sua memória, você vai ver que você vai memorizar muito mais. Hoje em dia a gente ouve falar muito, eu não tenho memória, minha falta de memória. Lógico que tem questões que levam a gente à perda da memória, né? Até hormonal, enfim, várias coisas, estresse. Mas o que acontece é que a gente vive tão correndo hoje em dia, mas tão correndo que a gente não cria a memória. Então não é questão que você não tenha a memória ou que você perdeu a memória. Na verdade, você não criou a memória. Às vezes a gente chega em casa correndo, né? Com a bolsa de um lado, a chave na mão na outra, uma sacola na outra mão e você vai jogando tudo. Você nem vê o que você está fazendo. A gente vive no piloto automático. Aí quando você vai pegar a chave de volta, cadê a chave? Você nem criou a memória. Tirando aquelas pessoas que têm um lugar certo para a chave, que nem eu tenho um lugar certinho já para isso não acontecer. Mas é assim que funciona. Então, já guardem isso para sempre. Quer memorizar algo? Já dê um comando para o seu corpo ficar ereto, faz umas respirações, traz a tua cabeça para agora, para focar no que você está fazendo e escreve. Escrita terapêutica. Gente, isso também é comprovado. Muitos psicólogos, inclusive, indicam isso. Escrita terapêutica. Quando você começa a colocar no papel aquilo que está na sua cabeça, isso é terapêutico. Quantas vezes, eu fazia muito isso intuitivamente. Eu começava a escrever, quando eu era novinha, pegava, escrevia. Quando você vai abrindo o seu coração, quando você escreve, chega um momento, como se fosse uma carta, que você mesma já está achando as respostas e o alívio para aquelas questões que você estava colocando ali na carta, sabe? Chama escrita terapêutica. Então essas são pequenas dicas que eu tô dando para vocês levarem para o resto da vida de vocês, porque realmente faz muito sentido, é muito bom. Mas agora falando de autocuidado, eu vi que tem homens, mulheres aqui comigo e às vezes a minha fala é muito mais direcionada para mulher, até porque meus seguidores que me acompanham e tal, a maioria realmente esmagadora é mulher, mas serve para todo mundo, gente. A questão da importância da gente olhar pra gente, da gente se cuidar. Obrigada a todo mundo que entrou, que tá me dando feliz aniversário. Eu tô vendo que vocês estão falando comigo e só não tô respondendo pra gente dar uma continuidade, tá? Pra não se estender. Então, essa questão da importância do autocuidado, né? Eu dou palestras, às vezes, para umas mulheres e eu falo assim que a mulher, eu tô falando de mulher porque eu vou tocar em nome agora, né? O que acontece? A mulher quando casa, eu falo que a gente já perde até o nome, né? Muda o nome. A maioria já vai lá e muda o nome. Aí depois, se você é mãe, quem tem filho, é assim, tu não é mais a Carla, né? Você é a mãe da Manuela. Então, a gente vai deixando de ser a gente. Isso os homens também, isso também pode acontecer, né? Quando a gente acaba se doando muito, vivendo muito pro outro, se anulando, a gente vai se perdendo da gente. Quando a gente não tem um tempo para agradar a gente vai se perdendo da gente. E eu digo isso assim de carteirinha, gente. Porque eu só tô aqui hoje, não é porque eu acho legal, vou estudar neurociência, eu amo. Vou estudar psicologia positiva, eu amo. Mas eu tô aqui por conta da minha própria dor. Porque eu passei uma vida falando sim, querendo dizer não. E eu me colocava de uma maneira tão suave que às vezes eu não me colocava. Eu sempre colocava o outro em primeiro lugar. Então, não, isso pra mim tá bom. Na verdade não tava, mas tudo bem, tá bom pro outro. Pra mim eu aguento. E eu sempre fui me colocando num lugar assim, muito... até meio que como se o outro fosse mais importante que eu. E cada um tem a sua importância. E aí a gente vive esperando que o outro perceba isso e faça pela gente ou pra gente o que nem a gente faz pra gente. E a gente também foi muito criada assim quando a gente é criança, né? Porque quando a gente é criança tudo é possível, a gente se acha linda, a gente se olha no espelho, eu sou linda, conversa com a gente, se enfeita, aí vem alguém e fala assim, nossa, como você é exibida, nossa, não seja assim, nossa, você tá sendo egoísta, nossa, e aí a gente vai criando um monte de craca na nossa cabeça que a gente acha que é feio se amar, que é feio ficar linda e sair saltitante, porque vão achar que a gente é exibida. E daí de ser exibida? Gente, olha pro verbo exibir, né? É mostrar. Não tem nada demais. Ser metida, diminuir os outros, é diferente. Mas você se amar, se o outro vai te julgar,
é um problema do outro. A gente deixa de ser quem a gente é porque a gente tem medo de julgamento. A gente vive se julgando. E julgando os outros também. O julgamento é algo que nos limita. Olha, comparação, toda vez que a gente se compara não é legal. Então para de se comparar. Cada um é especial, sendo único. Se todo mundo fosse igual, o mundo ia ser uma porcaria. Ninguém ia aprender nada, não ia ter nada. Então cada um tem a sua peculiaridade, o seu quê especial. E o que o outro fala de você tem mais a ver com o outro do que com você. Vocês já ouviram falar que quando João fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro? Porque ele está falando do ponto de vista. Quantas vezes alguém veio me falar de uma pessoa e eu falava assim, será? Vou conhecer essa pessoa. Eu ia conhecer a pessoa e achava completamente diferente do que aquilo que aquela pessoa tinha falado, achava. Porque ela vai falar sobre o ponto de vista dela, a experiência dela. E a Roberta tá falando, síndrome da boazinha. Eu tenho uma postagem que fez maior sucesso que é isso, síndrome da boazinha. A gente quer ser a boazinha para pertencer. Só que a gente vai sendo quem a gente não é. A gente vai se colocando num lugar, numa caixinha apertadinha. Uma hora você não aguenta mais viver dentro daquela caixa, você vai explodir, você vai ficar doente. Então, até pra gente que cuida de crianças, eu acho que a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. As crianças têm todo o direito de se colocar, de falar o que elas pensam, desde que com respeito. Não tem idade para isso. E quando a gente ensina isso para ela, que ela é uma pessoa importante, ela vai crescer se sentindo importante. Mas se a gente educa de uma forma, né, tirando, criança não tem opinião, criança não pode isso, criança não pode aquilo, a gente vai podando ela e isso entra. Sabe essas coisas que a gente fala muito hoje em dia de crença limitante? É isso. Vai pro teu inconsciente coisas que a gente ouve, a gente acredita que aquilo é verdade, a gente nem percebe que aquilo foi pro nosso inconsciente, a gente acredita naquilo e leva aquilo pro resto da vida. Quer ver uma crença que é extremamente limitante que a gente leva pra vida assim, que por isso muitas pessoas não ganham dinheiro, por exemplo? Que quem fica rico não é honesto. Aí você é uma pessoa muito honesta e você fica com aquela coisa na cabeça, porque se eu ficar rico, vão achar que eu não sou honesto. Quantas pessoas se auto-sabotam por conta disso? A gente não percebe, gente. É inconsciente. E a gente faz esse tipo de coisa. E tantas outras coisas que a gente faz. Então a gente tem muito medo disso. Por quê? Do julgamento. Sempre você vai cair no julgamento. Você deixa de fazer com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão te julgar. Só que a gente a vida inteira é julgada. Você vai ser julgada de qualquer jeito. Então faça o que você quer fazer, porque julgada você vai ser. E o que o outro fala tem a ver com ele, mais a ver com ele do que com você. Eu vou mostrar aqui um exercício que um professor meu fez na faculdade, eu achei fantástico. Fantástico. Que é sobre questão de ótica, de ponto de vista. Então é assim, ó. Isso daqui é um controle remoto. Ele é um controle remoto. Vocês estão vendo que é um controle remoto. E daí vocês estão vendo o quê? Que ele é branquinho, né, retangular, tem um desenho aqui, umas letrinhas aqui, um outro desenho aqui. Então se eu perguntar para vocês, o que vocês estão vendo? Ah, eu tô vendo um retângulo branco com os detalhes em preto, umas letrinhas, tal. É um controle remoto. Se eu virar assim, ele continua sendo controle remoto, mas vocês vão falar dele de um outro jeito, né? Ele é muito mais estreito, tem umas teclinhas salientes do lado, vocês não estão vendo a mesma coisa que estavam vendo aqui. E se você for me perguntar o que eu estou vendo desse mesmo objeto, ele é um controle remoto. Eu estou vendo isso, gente. É completamente diferente do que vocês estavam vendo aqui. Isso serve para tudo na vida. A gente tem mania de julgar as pessoas e esquece que cada um tem a sua vida única. A gente não sabe o que a pessoa passou. A gente não sabe o que ela já viveu. Independente da reação que ela tenha, a gente julga, mas ela faz aquilo por algum motivo, que você não precisa concordar. Mas ela tem um motivo, foi o que ela aprendeu, o que ela pode dar naquele momento. E aí isso também serve para nós. Às vezes a gente se cobra tanto, mas tanto.
E eu tenho certeza que você faz o que você pode. O melhor que você pode. Às vezes a gente se auto-sabota e procrastina. Sim, e é o tema da live de amanhã isso. Porque a gente faz isso muito com a gente. A gente vive empurrando, é como se a gente deixasse a nossa vida para depois. A gente vive empurrando com a barriga e vai deixando a vida para depois. E aí quando chega uma certa idade, aconteceu comigo, foi depois dos 40, eu comecei a me questionar sobre várias coisas. A minha profissão, eu sou jornalista, já não estava me agradando mais. Eu adorei por muito tempo, mas já não era mais o que me cabia. O meu próprio relacionamento, a forma como que eu me colocava na vida, assim, sabe? Eu não me colocava, eu vivia me anulando em muitas coisas. Embora às vezes tivessem pessoas que não achassem isso, pelo contrário. Porque eu era assim, muito independente no trabalho, mas no meu lado pessoal eu era o avesso. Eu sempre fui muito, eu não diria retraída, mas eu não me colocava muito, sabe? Eu acho até que eu era meio submissa realmente. Só que eu falo que uma hora a vida cobra. E comigo foi assim. Comecei a me sentir tão sufocada, eu não me encontrava mais em mim. Aí quando eu resolvi olhar pra mim, eu não me achei mais. Falei, gente, cadê a Carla? Onde que fui? O que eu tô fazendo da minha vida? Né? Porque assim, as pessoas vão seguindo a vida e às vezes você tá num lugar que você fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? A gente, quando é criança, a gente tem um monte de sonho, um monte de vontade. E a gente acha que vai esquecendo isso. Às vezes a gente vai fazendo tanto pelo outro, né? Costumo falar que às vezes a gente tem amigos e a gente é um amigo sensacional. Aí teu amigo precisa de um tempo teu, tu vai lá e dá o teu tempo. Teu amigo precisa de seu ombro, você vai lá e dá o seu ombro. E assim vai, né? Você dá o seu amor, o seu carinho, como se a gente tivesse um estoque e a gente vai toda hora lá pegar o que o outro tá precisando. Você, eu vou dar o meu tempo, vou dar meu amor, vou dar meu carinho. Chega uma hora que você entra lá na sua despensa, ela tá vazia. Porque você só deu e não repôs. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa se abastecer, se reabastecer. Isso não é egoísmo. Gente, o amar ao próximo como a ti mesmo, se você não ama a ti mesmo, tu não vai conseguir amar o próximo. Lembra sempre disso. Sabe aquela lição do avião? Quando as máscaras caírem, use primeiro em você para depois ajudar o outro. É isso. Leva para sua vida. Se dê valor. Porque se você não se der o valor, você vai aceitar o valor que os outros vão te dar. E nem sempre esse é o seu valor real. Às vezes as pessoas não enxergam o seu valor. Então nós precisamos saber o nosso valor para a gente saber dizer não quando a gente precisa dizer não. A gente fala, epa, isso não. Para a gente se colocar. E a gente precisa se cuidar diariamente. Então, tem uma prática que eu chamo de me time, né? Que é literalmente um tempo para mim, que não precisa ser, gente, 1 hora, 5 horas, meia hora, às vezes 5 minutos, 10 minutos que você tenha pra você, já faz uma diferença enorme. A gente vai escovar o dente todo dia de manhã. Mas você se olha de verdade? Ou você escova o dente no automático? Aposto que você escova o dente no automático. Tem aqui que se olha no espelho e dá bom dia? Me conta, quero ver. Tem aqui que se olha no espelho e dá bom dia? A gente não se vê, gente, porque quando a gente fala isso, a gente fala assim, ai, que papo de louco, vamos lá no espelho e falar, oi, Carla, bom dia. Experimenta fazer isso, gente. É fantástico. É fantástico a gente se olhar, se sentir. A gente não percebe nada, a gente não percebe a nossa pele, a gente não percebe o nosso corpo. Experimenta tomar um banho sentindo a sua pele. Sabe? Sentindo, passando sabonete, massageando a sua pele. O nosso corpo é fantástico. É uma ferramenta sensacional para apontar, inclusive, as coisas que a gente deve fazer ou não, porque a gente sente isso no corpo antes. Às vezes não tem lugar que você chega e te dá um mal-estar. É o teu corpo te falando, aqui não vai estar legal para você. O nosso corpo fala. Quando a gente está triste, os ombros vêm para baixo, tudo vai para baixo. A cabeça abaixa, quando você tá alegre, né, você fica mais expansivo, o corpo fala e manda esse comando para você. O Antônio falando, eu não consigo, começa a rir. Ótimo, Antônio, rir é uma terapia. Sabia que tem terapia do riso, que chama?
Da gente rir, começar a rir mesmo sem vontade, porque o sorriso, a alegria liberam hormônios maravilhosos pra gente, de sensação de bem-estar. O nosso cérebro, gente, não entende o que é real do que não é. Então tem coisas que a gente pode fazer que beneficiam, que mandam comandos para o nosso cérebro, que são bons, não interessa se é verdade ou não. Faça, e eu vou te provar que isso é verdade. Vocês já viram aquele óculos de realidade virtual? Se vocês forem lá no Google e digitarem jogos de realidade virtual e virem pessoas jogando tal, vocês vão ver que já tiveram pessoas que se quebraram toda, porque caíram, porque estavam numa montanha-russa, num penhasco, com aquele óculos, né? Porque é muito real. E a pessoa sente tudo como se fosse realidade. Tem aqueles jogos de zumbis também, né? Que as pessoas gritam, ficam apavoradas, porque é muito real. O nosso cérebro não sabe diferenciar. Então, por que eu tô te falando isso? Porque você pode dar comandos pro seu cérebro para ele liberar hormônios que sejam saudáveis para você. A gente sabe que o estresse hoje causa muitas doenças, gente. Eu diria centenas de doenças. O estresse causa centenas de doenças. Por quê? Porque quando a gente está estressado, a gente libera mais cortisol. A gente precisa do cortisol, mas dele em equilíbrio. Ele em excesso faz mal. E a gente acaba ficando doente fisicamente também. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Antigamente era muito mais tabu, né? A gente falar da saúde emocional, da saúde mental. A gente, quando tá com uma dor no corpo, a gente vai procurar um médico. Mas quando a gente tá com uma dor emocional, a gente resiste em procurar ajuda. Só que isso leva a outras doenças. Então a gente precisa começar a olhar mais e trabalhar de forma preventiva, inclusive, para a nossa saúde emocional, para o nosso bem-estar. Para a gente ser uma pessoa melhor para a gente e para os outros também. Para relacionamento, a gente ouve muito assim: ah, quando eu achar uma pessoa legal, eu vou ser feliz, né? Do trabalho é a mesma coisa. Ou quando eu tiver dinheiro, eu vou ficar melhor. Quando eu tiver o trabalho dos meus sonhos, eu vou ficar melhor. Gente, é o contrário. Quando a gente tá bem, a gente encontra as coisas melhores. É incrível, mas é verdade isso. É como se as coisas viessem ao nosso encontro. Então é primeiro a gente se olhar, a gente se cuidar, a gente tá bem. Porque quando a gente tá com a autoestima elevada, todo o resto é influenciado, tudo flui de forma mais fácil. Então eu vou convidar vocês a fazerem um exercício simples, que é assim: quero ver se todo mundo vai ter facilidade. Escreve aí ou pensa. O escrever, eu já expliquei no começo que é a melhor coisa, porque a gente ativa campos aqui no nosso cérebro que ajudam a memorizar e a fixar. 5 qualidades suas. Escreve aqui, ó, nos comentários. 5 qualidades suas. Vai escrevendo, cada um escreve a sua, que você enxerga em você. Quero ver quem é o primeiro aqui, porque tem gente que não consegue com facilidade enxergar a qualidade em si. Eu vou escrever uma minha aqui. Eu sou entusiasmada. Eu sempre falo isso. Eu sou bem empolgada. Entusiasmada. E aí? Ninguém achou nenhuma qualidade em si? Eu conheço várias pessoas que estão aqui. Eu sei das qualidades de vocês. Mas vocês precisam reconhecer a qualidade de vocês. Tem exercícios que a gente faz nessa questão da programação neurolinguística que é diário para você fazer. Inclusive eu ganhei, eu não trouxe um livro de aniversário da minha irmã, muito legal. Solidária, proativa, sensacional. Que esse livro você pode fazer na sua agenda. Amanhã eu vou trazer o livro para vocês lerem, para indicar para vocês. Ele já vem pronto, você coloca lá em cima e tem os exercícios que vocês podem anotar aí se vocês vieram com papel e caneta para vocês fazerem. Vixe, Maria, o resto tudo não tá aí não, gente? Vocês não têm qualidade? Ó, Dadá. Inteligente, empolgada, engajada, competente, compreensiva. Ai, que linda, tudo isso mesmo. Engajada. Roberta, você é um tanto de coisas. Só escreveu engajada, Roberta? A gente precisa reconhecer isso, gente. Todo dia. Faz essa prática. Quando você acordar, antes de dormir, lembra de qualidades suas. Constância, resistência, otimismo. Muito bem. Amoroso. Luigi, você é muito divertido também, querido. Agregador. É mesmo, Toninho. Sou linda também. É mesmo, Dadá. Tu arrasa. É uma baita surfista aí. Eu ganhei um monte de campeonato. Então é isso, gente. A gente precisa reconhecer na gente as nossas qualidades.
e agradecer. Eu tenho 3 perfis, né? Eu tenho terapias, que eu sou terapeuta também, e tenho outro de Reiki. Eu acho que foi no do Reiki que eu postei, que é um cientista falando do poder da oração, porque toda vez eles fazem um mapeamento cerebral, né? E quando você ora, por exemplo, você ativa o lóbulo frontal, e ele é sensacional porque ele ajuda na tomada de decisões. Olá, amiga, sincera, prestativa. A minha irmã também colocou agregadora, acho que foi. Se ela não colocou, ela colocou, porque ela é mesmo. A Fran é empática, leal, isso mesmo, gente. A gente precisa fazer isso com a gente. Reconhecer as nossas qualidades. Aprende a receber elogio também. A gente não reconhece. Às vezes a gente recebe um elogio e fala: ai, você tá linda. Ai, é o filtro, é a maquiagem. Gente, o filtro ajuda, a maquiagem também. Mas receba, meu bem, você está linda. Obrigada, eu tô mesmo. Né? A gente precisa aprender a receber. O receber tem a ver com tanto de coisas aí na vida que a gente não recebe, por conta até daquela coisa que eu já falei também da educação, né? Aprenda a receber elogio, agradece, faça elogio. Mas voltando lá para a questão da ciência, né? Então, orar, agradecer, tudo isso, gente, ativa o nosso cérebro, campos do cérebro que são fantásticos. Tem um filme, para quem gosta de aprofundar um pouquinho, que chama Quem Somos Nós, que mostra como as nossas emoções, como funcionam as nossas sinapses neurais, que é o caminho que o neurônio faz com o outro, né? Nosso músculo mexe porque teve uma sinapse lá, um choquinho lá no nosso cérebro, e a gente faz um movimento, a gente tem ação, enfim. E isso se chama, conforme a gente vai repetindo, a gente vai criando sinapses neurais. É como se a sinapse neural fosse um caminho, que você repete, meio que automático. Mania, por exemplo, é uma sinapse lá que de tanto você repetir, virou uma mania. A boa notícia é que a gente pode mudar tudo isso porque nós temos plasticidade neural. Então, essa coisa de síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ser sempre assim. Não, querida, se você quiser mudar, você muda. Só depende de você escolher e persistir. Fazer todo dia. Porque daí você vai mudando a sua sinapse neural. Não tem isso que a gente fala, tem que repetir a mesma coisa 21 dias. Na verdade, sim, falo muito isso dos 21 dias, mas pelo que eu já li mais profundamente, isso também é muito pessoal. Depende. Tem pessoas que precisam fazer muito mais. Eu acredito nisso, gente. Porque a gente passa uma vida fazendo de um jeito diferente, então às vezes a gente precisa de muito mais tempo repetindo uma ação para que ela realmente se fortaleça e se torne um caminho meio que automático no nosso cérebro, uma sinapse neural automática no nosso cérebro. Agora eu vou dar algumas dicas pontuais. Obrigada pelos elogios aí, Dada. Vocês são maravilhosas, todas. Gente, não tenha medo de fracassar. A gente pode aprender no fracasso. O erro ensina muito a gente. Quando a gente erra, a gente vê que aquilo não serve, a gente vai tentar de um jeito diferente. Então, não tenha medo de errar. O Marcelo tá colocando aqui, disciplina, persistência e foco. Gente, isso é fantástico. A disciplina, a coerência e a disciplina transformam vidas. Então, no começo, tem coisas que a gente não faz assim com tanta alegria, com tanta vontade, mas começa e repete, e repete, e repete. Quando você vir o primeiro resultado, você vai amar. Academia é algo assim que é fantástico, que é bem desse jeito, mas eu odeio, eu duvido, você vai poder odiar por um bom tempo, mas a hora que você vê um resultado, aquele músculo crescendo, que você sempre foi o sonho da sua vida, eu duvido que você não vai gostar. Duvido que você não vai falar, nossa, esse troço é bom. É porque a gente espera muito ver o resultado. A gente quer ver o resultado das coisas. E é normal. Lógico, a gente faz por um propósito, para ver o resultado. Só que a gente relaciona muito, a gente se preocupa muito, e eu me incluo nisso, com o tempo. A gente não se dá muito bem com essas coisas que demoram muito, né? São poucas as pessoas que têm a paciência, a resiliência e a persistência de continuar tentando, continuar, até conseguir. Eu costumo falar que só não realiza sonho quem desiste deles. Aí tem gente que fala, tá, mas e se eu morrer antes? Pode acontecer. Mas se você não desistir, a chance de você realizar é gigante.
Se você desistir, você matou o teu sonho. Ah, mas eu não tenho coragem. Vamos trabalhar isso. Ah, mas eu não tenho as características, as qualidades que eu preciso para fazer isso daí que eu quero, para chegar onde eu quero. Você pensa que você não tem. Eu tenho um monte de exercício de PNL e tal pra gente trabalhar isso, que você vai descobrir que você tem. Inclusive, gente, tem aqui no meu perfil do carlapalamone.plenamente, lá nos destaques tem um ícone que chama teste. Depois vão lá e façam. É um teste MTBI super famoso mundialmente, que traz, ele demora um pouquinho, tá? Uns 15, 20 minutos ali para você fazer o teste, mas vale muito a pena, porque ele vai traçar o seu perfil de personalidade, mas vai mostrar as suas habilidades emocionais, habilidades, vários tipos de habilidades que você pode, inclusive, se você tá com alguma coisa que você quer mudar, transformar, conquistar, você pode olhar para o que ele vai te apontar lá, que vai demonstrar coisas que às vezes a gente nem percebe que a gente é, e qualidades que a gente tem, habilidades que a gente pode usar para chegar onde a gente quer. Começa a prestar atenção nisso. Tem lá nos meus destaques, depois vão lá e façam porque é bem legal. Outra coisa que a gente não pode deixar dominar a gente, o medo. A gente tem medo de dar certo. E se eu fizer esse der certo, a gente às vezes não percebe. Porque quando a gente faz sucesso, o holofote vira pra gente. A gente tem medo de não dar conta. A gente tem medo, mesmo que seja do sucesso, o que vão falar. Será que eu vou dar conta de tudo isso? Para de se auto-sabotar. O medo, dependendo da situação, ele é um sentimento primitivo, mas extremamente essencial até para a sobrevivência. Ele dá uma segurança pra gente. Mas quando o medo te paralisa, ele é extremamente nocivo. Então, gente, solta o medo. A gente vai fazer uma meditaçãozinha hoje guiada. E aí eu vou ensinar vocês sozinho mesmo, sabe? Às vezes a gente faz umas respirações, pensa no sentimento. Quando você solta o ar, sabe? Manda isso pra fora. Dá um alívio. Manda isso embora. O que mais que eu anotei aqui que é muito importante falar pra vocês hoje? Aprender a dizer não, que eu já falei aqui também. A gente ter a coragem de aprender a dizer não, a se colocar. Quantos sims você já disse querendo dizer não? Quem aí já disse um monte de sim querendo dizer não? Me conta aqui. Gente, toda vez que a gente fala um sim pro outro, querendo dizer não, você tá falando um não pra você. Então, perceba quantos nãos você já falou pra você. Falando sim pro outro. E não significa que a gente vai virar egoísta ou egocêntrico. A gente convive com as pessoas. A gente tem que ter bom senso, sim. E a gente pode ser gentil muitas vezes, né? Ah, isso não tem importância, eu vou agradar e fazer. Tudo bem. Mas vocês entendem o que eu tô falando? Às vezes a gente se submete e se coloca em lugares que não dá. A gente se amargura. A gente fica extremamente incomodado fazendo aquilo, uma coisa horrorosa. Você disse assim pro outro e um não gigante pra você. E se a outra pessoa não compreender, gente, de verdade, o problema é dela. Não é seu. Quem aí se identificou? É isso, a gente se agride quando a gente faz isso, mas a gente faz isso várias vezes. Gente, eu passei décadas da minha vida fazendo isso. Muito tempo. Muito, muito tempo. Ser umas meditações, Marcela, a gente vai fazer uma bem legal para encerrar ciclo. É rapidinha, não é nada longo. E outra coisa que eu quero falar para vocês também, né? Eu coloquei mindfulness. Mindfulness nada mais é do que atenção plena no agora, né? Que a gente fala. E existe um tabu aí de meditação. Tudo bem que tem gente, a minha irmã tá aqui, ela é uma delas, eu sempre falo isso. Quando ela tá aqui, eu faço meditação, porque ela fala, eu não gosto, não tenho paciência da música, de ficar ali parada, né? E tem gente que fala muito assim, eu não sei meditar porque eu não consigo não pensar em nada. Gente, meditar não é isso. Ninguém nunca fica sem pensar em nada. Eu acho que talvez, sei lá, Buda, Gandhi, conseguiam chegar nesse nível de sei lá para onde eles iam, de não pensar em nada. Mas eu acho que não.
Na verdade, o meditar nada mais é do que você tá prestando atenção no que você tá fazendo agora. Então, se você tomar um banho, prestando atenção no seu corpo, na sua pele e tal, você tá meditando. É o foco no agora. Por que a gente fala cada vez mais em meditação? Porque a gente aumenta a percepção do nosso corpo, a gente aumenta a percepção da gente. Quando a gente muda um hábito? Quando a gente percebe que a gente está fazendo alguma coisa que a gente repetiu a vida inteira. Quem aqui repete coisas a vida inteira e quer mudar? Aposto que todo mundo aqui deve ter alguma coisa que quer mudar. Se não tiver, parabéns. E a gente repete falando não consigo. Quando a gente vê, a gente já fez. E a gente está no piloto automático. O meditar ajuda nisso. A gente dá uma desacelerada, a gente acalma. E a gente começa a prestar atenção. Então assim, eu fiz aquilo. Aí você fala, putz, fiz aquilo. Toda vez que você começa a prestar atenção, cada vez mais vai ser mais rápido. Vai chegar uma hora que antes de fazer, você vai perceber que você já ia fazer. Aí você não faz. Aí você faz outra coisa. Bingo! Você já deu um estralinho aqui nos seus neurônios. Sabe aquele choquinho, a sinapse, o caminho? Você começa a mudar aí. Quando você percebe e fala, opa, não vou mais fazer igual que eu fazia, não vou mais reagir desse jeito. Reagir. É muito melhor agir do que reagir. Quando a gente reage a uma estupidez, a gente reage normalmente, porque a reação é meio que imediata, meio sem pensar. A gente reage com a estupidez. Se a gente age, a gente consegue pensar antes e até falar, não vou fazer desse jeito, vou fazer desse. Então, o meditar ajuda nisso, a gente ir acalmando. E ajuda também até na nossa questão da ansiedade. Hoje em dia, a gente sofre muito com ansiedade, é normal, é muita informação. Parece que a gente vive correndo, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso gera ansiedade. Os nossos pensamentos geram ansiedade. Rô, você tá no caminho faz tempo, minha linda. Tu sabe das coisas. Isso gera ansiedade. Então, às vezes, você tá muito irritado, irritada, tá se sentindo ansioso. O corpo responde. O coração já não acelera? A respiração já não fica ofegante? Para. Põe a mão. Eu gosto muito de pôr a mão pra sentir mesmo. Tá num lugar público, vai no banheiro, sabe? Eu gosto de fechar o olho aí, dá uma respirada, inspira devagarzinho, solta devagarzinho. Vai muito de cada um, às vezes 3 respirações já é o suficiente, você já sente o seu coração desacelerar. A sua respiração também já dá uma acalmada, você consegue oxigenar seu cérebro, sua atitude vai melhorar. Isso não deixa de ser uma meditação curtinha, mas você tá ali, presente no agora. Então começa assim. Começa ouvindo, fazendo meditação guiada, sabe? Tem meditações específicas. Meditação para diminuir a ansiedade. Meditação para melhorar a concentração. Tem curtinhas. Ouve que a pessoa vai te levar para um lugar, aí você vai conseguir e você vai ver que já vai acalmar. Gente, é um santo remédio meditar. Tem várias pesquisas. Meditar é remédio. Então, para de achar que não pensar em nada, porque não é. Para de achar que você precisa ficar 5 horas meditando, porque não é. Eu amo, se me deixar eu fico 2 horas fácil, eu esqueço da vida. Mas eu sei que não é assim. E no começo também não era assim pra mim, entendeu? Mas vai fazendo assim de pouquinho em pouquinho, antes de dormir. Tem gente que já até dorme e relaxa. Vai criando o hábito. Eu falo que de manhã é mágico. O dia é diferente. O mundo tá desabando, você consegue olhar e ter umas atitudes muito mais assertivas, sabe? Então, criem esse hábito. E é isso. De todos os apontamentos que eu fiz aqui, eu acho que eu já falei, né? Não se comparar, não se julgar, não se menosprezar. Vocês já pararam para pensar nessa palavra? Menosprezar. Menosprezar. Uma pessoa que é muito prezada, você gosta muito dela. A gente vive se menosprezando às vezes, se autodepreciando. Para com isso. Para com isso. Começa a se amar mais, se cuidar mais, se validar mais. Ninguém pode viver a nossa vida por nós. Ninguém pode viver a nossa vida por nós. Eu sei que às vezes as transformações é tudo um processo, demora. Para cada um é diferente. Eu sou uma pessoa que eu sou lenta para essas coisas. Eu preciso realmente de processar, compreender, entender. Tem gente que já vai e revira a mesa de uma vez, né? Eu não sou assim. Cada um é do seu jeito. E às vezes a gente não precisa, é o caminho do meio, sabe?
Porque tem coisas que incomodam muito, a gente sabe que a gente precisa mudar, mas a gente não consegue virar a chave de uma vez. Então tá tudo bem, você não precisa ficar se autoflagelando, vai ser mais um autoflagelo para você. Mas também não fique se autossabotando o tempo inteiro e acomodado naquele lugar. Dê um passo de cada vez, mas começa, gente. Um passinho, mesmo que curtinho e lento, te leva para frente. Então lembra disso. Começa e vai. Uma meta. Por que as pessoas desistem assim das coisas? Porque elas enxergam a meta, o final da meta, eu quero aquilo. Só que para eu chegar naquele lugar, tem um caminho. E aí eu vou andando no caminho e tem tanta coisa no caminho, o caminho que vai fortalecendo a minha musculatura, né? O caminho tem tanta coisa para observar. Só que o meu foco tá tão lá na frente na meta que eu não olho nada. Eu vou andando, eu não vejo se tem buraco, aí torço o pé, me machuco. O que eu quero dizer com isso? Gente, aliás, na quinta-feira eu vou falar especificamente sobre isso, a gente vai fazer exercício sobre isso, sobre os nossos propósitos e as nossas metas. Se a gente tiver pequenas metas, então, para eu chegar naquela meta lá no final grandona, a gente pode fazer metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, que é onde eu vou chegar lá no final, aquele grande final, o grande objetivo que eu quero atingir. Mas se todo dia eu tiver uma meta pequena que faz parte para eu chegar naquela meta grande, e eu falar, putz, hoje eu consegui isso, yes, eu vou validar isso, vou falar, nossa, tá vendo como eu consigo? Eu consegui isso hoje. E aí isso é um combustível também para me animar. E assim você vai indo mais fácil para chegar naquela meta final. Então, na quinta-feira a gente vai aprender a fazer isso, sabe? Uma estratégia das nossas metas para a gente chegar lá onde a gente quer chegar, onde a gente sonha chegar, onde a gente precisa realmente chegar. Nessa questão das metas. Faça isso. Metas pequenas a curto prazo, metas a médio prazo e a longo prazo para você chegar na meta final. E cada dia começa a praticar, a partir de hoje, um só por hoje. Então, só por hoje, quando você acordar, põe uma intenção para o seu dia. Só por hoje, eu não vou reclamar. Gente, você vai se divertir com isso. Porque reclamar é uma mania que a gente tem, né? Tá no trânsito, já xinga um, já reclama de outro. Só por hoje eu não vou reclamar. Aí no dia seguinte, só por hoje, eu não vou me autodepreciar. Ai, sou uma burra mesmo. Não. Só por hoje, eu vou me elogiar o dia inteiro. Só por hoje, eu vou ficar lembrando das minhas virtudes. Começa a praticar o só por hoje. E outro jogo que eu acho muito legal, que é do e se positivo. Porque tudo, essa coisa de autossabotagem, de procrastinação, a gente fala, ai, mas e se der certo? Não, minto, olha só, eu já tô tão acostumada a ver o lado positivo que eu já falo isso. Ai, mas e se der errado? E se eu não conseguir? Não, gente, e se der certo? E se eu conseguir? É diferente. Para de ficar achando que não dá. A vida tá aí para ser vivida, gente. Também é questão de idade. Tem gente que fala muito assim, ah, eu já não tenho mais idade para isso. Já tô velho. Gente, tá vivo, vai viver. Não tem essa não. Tá vivo, viva. Não tem essa. Ó, a minha primeira faculdade, eu terminei com 33 anos. Comecei a trabalhar como terapeuta com 47. Acho que foi isso, com 47. Não tem isso, gente. Tá vivo, vive, pelo amor de Deus. Tá? Não deixa a vida para depois, não. Oi, Rogério, meu amigo querido. Vamos agora fazer uma meditação rapidinha, que eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu coloco uma musiquinha para relaxar. Vocês me falam se vocês estão ouvindo. Deixa eu ver aqui se eu não perdi. Não sei se vai dar para ouvir, mas se não der, a minha voz dá. Eu acho que tá baixo. Não sei se dá para ouvir. Mas, gente, se coloquem aí, sentem confortavelmente. Veja se vocês têm uma almofada. Eu pedi para trazer papel, caneta, almofada. Se não tiver, tudo bem. Mas se tiver uma almofada, deixa uma almofada aí no seu colo. Senta confortavelmente. Fecha os olhos. E começa a prestar atenção na sua respiração. Inspira devagar, puxa o ar, sente o ar entrando pelo nariz, descendo, preenchendo o seu corpo, enchendo o seu diafragma. Aí solta bem devagar também.
Percebe o movimento do ar, o movimento do seu corpo. Inspira. Solta. Começa a acalmar seus pensamentos. Relaxa. Agora se imagina num lugar que você sente muita paz, tranquilidade. Pode ser na sua própria cama, na praia, no campo, na cachoeira. E se acomoda de uma maneira confortável. E sinta essa paz dentro de você. Pense em um momento do dia hoje ao qual você quer agradecer por ter vivido. E lembre que mesmo algo aparentemente doloroso ou desagradável, também sempre tem algo a nos ensinar e que nós podemos agradecer. Agora pense em algo de bom que você fez hoje, que você demonstrou algo de bom que você tem aí dentro de você. A sua alegria, um ato gentil. Relembre essa atitude, observe você fazendo algo de bom. Reconheça esse valor em você. Enquanto você revive isso e olha você tendo essa atitude, se coloque do lado de fora, observando, como se fosse uma tela, e você se vê com esse comportamento gentil, alegre, ou dedicado a alguma coisa, um estudo. E vai se aproximando de você. Chega perto de você, como se você estivesse falando com uma pessoa muito querida, com um amigo muito querido. E cutuca você assim no ombro. Aí você vai olhar para você, como se fosse um espelho. O que você sente quando você olha para você? Amor? Faz um carinho em você. Agradeça a você por esse gesto que você teve, que você reconheceu. Se você tiver com uma almofada, abrace a almofada. Abrace, um abraço bem apertado. Como se você estivesse abraçando você, que está aí na sua frente. Se você não tiver uma almofada, se abrace. Abrace você. E agradeça a você
por todas as suas conquistas até hoje. Agradeça a você por tudo que você já suportou e já superou até hoje. Pode não ter sido nada fácil, mas você conseguiu. E você é capaz de muito mais. No fundo, você sabe disso. Continua abraçada com você? E mentalmente, sinta tudo isso que eu vou falar agora e repita. Eu encerro agora as histórias inacabadas, as situações mal resolvidas, as experiências mal digeridas do passado. Eu coloco um ponto final, o basta, o limite tão necessário naquilo que não faz mais sentido na minha vida. Eu aceito concluir essa fase, me libertando de tudo que me prendia ao velho e ao ultrapassado. Que minhas experiências antigas não me tragam o peso da dor, mas sim a sabedoria que guia meus passos. Que eu jamais permaneça naquilo que me prende, que me sufoca ou me limita. Que eu saiba soltar tudo que é improdutível, esteja aberta ao novo. Eu me permito fluir com a vida, com as mudanças e com as transformações. Eu coloco um fim em todas as dores que não havia superado, em todas as desilusões afetivas que tive, em toda escassez por a qual já passei, em todos os males físicos ou emocionais, em todas as mágoas que me ligavam ao passado. Todos os nós, desentendimentos, inconformidades são desfeitos agora. Eu encerro os ciclos antigos, os agradáveis e os desafiadores. Estou com a consciência tranquila de que cumpri minha missão para com eles e que eles cumpriram a sua função comigo. Sigo adiante com aprendizado e amadurecimento, pronta para os novos ciclos que se iniciam agora. Eu aceito o fim e me abro para as bênçãos dos recomeços, para todo o amor, a abundância, a saúde e a prosperidade que me aguarda. Inspira, solta. Olha para você novamente, com um olhar amoroso. Se despeça de você. Sinta todo esse amor, todo esse espaço que se abriu para o novo. Deixe ir o que não cabe mais.
Se liberte dos pesos, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções que você tem carregado, mas que você não precisa mais carregar. Inspira, solta. E aos poucos, você vai voltando. Abra os olhos quando você se sentir confortável, tudo no seu tempo, respeitando aí o seu ritmo. Quem for voltando, só me dá um oi aqui para eu saber quem tá aí. Oi, Yolanda. Gente, essas lives não vão ficar salvas, tá? Então é preciso que, se vocês quiserem um pouquinho mais aqui do que eu posso falar, levar aí para vocês colocarem em prática, venham, porque eu não vou deixar salvo. Se tem alguém que tá aqui que não tá lá no grupo, tem um link na minha bio que entra pro grupo do WhatsApp. A gente não fica conversando, tá, gente? É mais para eu mandar os avisos, e quem tá lá no grupo ganha um e-book com as atividades. Na verdade, vai ganhar 2 e-books. Um eu já dei, aí quem entra eu mando novamente. E quem ficar até o final tem um outro e-book, que tem inclusive a Roda da Vida, que é uma roda que a gente chama, que a gente avalia todos os setores da nossa vida, sabe? A minha irmã tá rindo, ela nem fala muito bom que ela gostou, porque ela não é chegada na meditação. Vocês gostaram? É um olhar que a gente pode dar pra gente, que a gente não costuma dar, né? A gente não costuma se olhar. Tem uma dentro da mentoria completa que é sensacional. Ela é mais profunda, sabe? Obrigada, Dadá, pelo aniversário. É isso, gente. Eu vou fazer um post. Talvez eu salve a meditação, a parte da meditação para colocar. E aí depois, se vocês puderem comentar na postagem, como foi para vocês, se teve algo que fez muito sentido para vocês, vou ficar bem feliz, tá bom? Amanhã eu tô aqui de volta no mesmo horário. Amanhã a gente vai fazer uns exercícios, mas amanhã eu realmente preciso que vocês tragam lápis e papel, porque a gente vai fazer um exercício para parar de se auto-sabotar e procrastinar. Eu sempre dou uma meditaçãozinha no final, que é pra gente acalmar, para levar a gente aí para um lugar de conforto, tá bom? Mas tragam papel e caneta. Salva a meditação que você amou? Quem tá lá no grupo, eu vou mandar a live. Mas ainda assim, eu não vou deixar ela salva muito tempo, tá? Essa meditação eu fiz espontaneamente, assim, do coração. A não ser essa parte final, eu encerro agora as histórias inacabadas e tal, essa eu vou deixar gravada. Aproveitou de uma forma diferente, a minha irmã tá falando, que bom. Às vezes só de ouvir tem algumas coisas que dão uns insights na gente, né? É verdade. Gente, então quem gostou da meditação, entra lá no grupo que tá o link na bio, que daí lá eu vou mandar essa live, vou baixar e vou mandar pra lá, tá bom? Aí vocês podem salvar e ter meditação. E eu tenho no meu canal do YouTube, Carla Palamone, procura lá no YouTube, eu tenho uma playlist com algumas meditações bem legais, se vocês gostaram desse estilo. Minhas meditações são sempre mais ou menos dessa forma, tá bom? Agradeço muito de vocês estarem aqui, espero que vocês tenham aproveitado. Hoje eu falei bastante, mas se vocês virem assim, eu dei algumas dicas que, se vocês colocarem em prática, como, sabe, tem um olharzinho para você, todo dia um tempinho para prestar atenção em você, se cuidar, lembrar das suas qualidades, agradecer, tudo isso, gente, já vai dar uma sensação para vocês e vai mexer organicamente, realmente, com vocês, tá? Então, assim,
Reconheçam quão grandiosos vocês são. Nós somos poderosos, gente, nós somos poderosos. A gente pode, sim, chegar onde a gente quiser chegar, mas a gente precisa se mexer para isso, né? A gente precisa contar com a gente para isso. Lembra sempre disso, a pessoa que você mais pode contar na vida é com você. A pessoa que você pode mais contar na vida é com você, porque ninguém pode viver por você. E assim eu me despeço. Um beijo. Amanhã aqui, hein? No mesmo bate-horário, no bate-local. Espero vocês, tá bom? Se vocês gostaram, acharam que fez sentido, chama mais gente, gente. Chama mais gente, porque pra gente ser feliz também é legal ver as outras pessoas felizes, né? A gente reverbera alegria. Eu adoro ver as pessoas felizes. Beijo, até amanhã.